Olá, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 7364 de 2014, que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima a partir da qual é autorizada a esterilização voluntária. O projeto permite ainda que o procedimento para essa esterilização seja realizado logo após o parto. A proposta agora será analisada pelo Senado Federal. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é a autora do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Olá, Fernando. Olá a todos que estão nos acompanhando. É um prazer falar de um tema tão importante e especial para as mulheres. Obrigado, deputada, por estar participando aqui com a gente mais uma vez. A senhora poderia começar nos falando sobre os principais pontos do projeto e os benefícios aí que são esperados com a aprovação, especialmente para as mulheres que precisam e querem realizar esse tipo de procedimento. Exatamente. Esse projeto de lei que foi apresentado ainda em 2014 e que teve uma compreensão ampla neste mês de março para sua deliberação, a partir da mobilização das mulheres aqui da nossa casa, e que teve como relatora a nova deputada Soraya Santos, ele prevê redução na idade para que as mulheres e homens que pretendam se utilizar do método contraceptivo, é claro, é o último mecanismo, a gente não orienta que seja o primeiro, tem os demais métodos contraceptivos que fazem parte da Lei 9.263 de 96, então, como ele é um método definitivo, ele precisa ter realmente a compreensão de que ele é irreversível, tanto para os homens quanto para as mulheres. A redução possibilita com que as mulheres que são mães mais jovens possam, então, também usufruir deste método como método definitivo dentro do seu planejamento familiar. Então, de 25 para 21 anos. Mas ele avança em outros pontos também, Fernando, muito importantes, que é a questão do direito da mulher, né, fazer a sua laqueadura sem a necessidade do consentimento do marido e vice-versa. Por que que isso é importante? Por que que a gente revogou neste projeto de lei que agora está no Senado essa parte? Porque muitas vezes os homens acessavam a sua vasectomia num consultório sem a necessidade do consentimento da mulher, mesmo que a lei determinasse. E as mulheres, por ser um procedimento um pouco mais complexo e necessidade de uma clínica ou uma unidade hospitalar, elas não tinham o mesmo direito de acesso. Lembrando que muitas das mulheres que iam para um parto cesáreo, por indicação clínica, ou seja, por indicação do seu médico, tinham a necessidade de fazer a sua laqueadura, ou seja, seu método definitivo, e não podiam fazer durante o procedimento do parto, ou seja, após o nascimento do bebê, o abdômen já estava aberto e elas tinham que voltar para uma fila. E muitas vezes, até conseguir acessar uma unidade para poder fazer o procedimento, elas já estavam grávidas de novo. E isso, para variar, acontecia com muito mais facilidade e intensidade para as mulheres do Sistema Único de Saúde, porque as mulheres privadas pagavam o procedimento e faziam durante o seu parto. Perfeito. A minha segunda pergunta a senhora já respondeu, que eu ia pedir exatamente para aprofundar esse ponto aí da não necessidade mais do marido autorizar também, a senhora já respondeu. Deputada, outro problema é o tempo que a mulher tem que esperar para fazer esse procedimento quando é pelo INSS, né? Como é que se resolve isso, deputada? Que alternativas aí que o Estado podia criar para quem está esperando, para quem não pode esperar realmente para fazer o procedimento, né? Fernando, o tempo também de manifestação do desejo e de acesso aos métodos contraceptivos, os demais, os orais, os injetáveis, eles mudaram. A lei traz que a pessoa que manifesta, que precisa dos métodos contraceptivos, conforme está previsto na Lei 9.263, repito, que é a lei do planejamento familiar, é 30 dias. Ou seja, o poder público terá que ser mais ágil na entrega dos métodos contraceptivos, quer seja orais, repito, injetáveis ou até mesmo outros mecanismos que nós existimos, como a implantação de DIUs. Para as mulheres que manifestarem o desejo do método definitivo, agora passa a ser 60 dias.
Ou seja, muitos municípios trabalhavam, e o meu município de Lages, eu tive a oportunidade de implantar o planejamento familiar lá atrás ainda, quando aquele projeto de lei foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, nós implantamos no nosso município uma autorização por lei municipal. E o tempo realmente era de acompanhamento por 6 meses. Agora esse tempo está por 60 dias, o que facilita a tomada de decisão tanto das mulheres quanto dos homens com relação à opção do seu método definitivo. Lembrando mais uma vez, Fernando, que as mulheres que têm indicação clínica de cesariana, ou seja, que o médico está conduzindo ela para um parto cesáreo e não parto normal, ela poderá fazer no mesmo tempo cirúrgico. Perfeito. Economia de recursos financeiros, mas, acima de tudo, economia de riscos para essa mulher. Porque ela já está dentro de um centro cirúrgico, ela já está com o procedimento da anestesia, conforme a rotina clínica exige, e aí ela não corre o risco de ter que voltar, repito, para a fila e acessar numa fila de espera uma vaga em centro cirúrgico para fazer o procedimento. Perfeito. E às vezes quando volta já está grávida de novo, né? Exatamente. Lembrando que este projeto vai ajudar em muito as mulheres que não se adaptam com os demais métodos contraceptivos, precisam do método definitivo, e as mulheres menos favorecidas que não têm condições de pagar o procedimento para o seu médico. Deputado, esse projeto é de 2014, né? Ele já tem praticamente 8 anos. É um projeto muito meritório, na minha avaliação, pelo menos. Por que levou 8 anos para realmente caminhar e ser aprovado aqui na Câmara? Fernando, por mais que eu falasse da importância da retirada, parece que isso não tinha o eco necessário. E neste ano a gente conseguiu, com mais tempo, debater o tema pela nossa Secretaria da Mulher, né, com a nossa coordenadora, a deputada Celina Leão, com o coletivo das parlamentares e parlamentares, homens da nossa casa, e conseguimos, então, esse texto belíssimo feito pela deputada Soraya Santos, que foi aprovado por unanimidade. Estamos trabalhando no Senado para que ainda nos próximos meses deliberem e se transforme em lei com a sanção presidencial. Perfeito. Essa era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar para a senhora se a senhora acha que vai tramitar rápido no Senado, e mesmo sendo ano eleitoral, que dá para aprovar e sancionar esse ano ainda. Fernando, por que vai? Porque teve uma compreensão da sociedade. É uma das matérias dos últimos tempos que nós aprovamos, que a sociedade compreendeu a magnitude da alteração da lei do planejamento familiar, dando às mulheres, repito, o mesmo direito que os homens. Porque os homens, mesmo que a lei obrigasse a ter autorização da mulher, eles conseguiam fazer o seu procedimento e as mulheres não conseguiam. Ok. A gente já está caminhando para o final, deputado. Eu deixaria aí 1 minuto para a senhora fazer as considerações finais sobre a importância do projeto. Dizer a todos que trabalham com planejamento familiar que isso não é controle de natalidade, e sim planejamento familiar. Dar a todas as mulheres, independente da sua condição social, acesso a todos os métodos contraceptivos, com a redução do prazo no serviço público para entrega a partir da manifestação que elas precisam estar dentro do planejamento familiar, e a sequência de procedimentos e de métodos que estão disponíveis, dentre eles o planejamento familiar, com a orientação da equipe multidisciplinar, é claro, informando que é um método definitivo e que ela pode sim e deve ter acesso. E a sociedade já pode e deve cobrar a lei vigente, e tão logo as alterações da lei vigente sejam aprovadas no Senado e sancionadas pelo presidente, cobrar os seus direitos, porque só assim, conhecendo os direitos e cobrando, é que a gente consegue melhorar o acesso nos serviços públicos de saúde. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados, parabéns aí pelo projeto, seja sempre muito bem-vindo aqui no Palavra Aberta. Obrigada, forte abraço a todos. Obrigado.
Eu conversei com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, sobre o projeto de lei 7364 de 2014, que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima a partir do qual é autorizada a esterilização voluntária. A deputada é autora do projeto. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.